não tem como não fugir, né, o Alex, dos temas políticos, né? Porque mexem com o mercado, mexe com a cabeça do investidor. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo da operação da Polícia Federal conduzida pelo Supremo Tribunal Federal na manhã desta sexta-feira. E aí eu queria perguntar um pouco das suas impressões, não necessariamente da parte política ou jurídica do caso, né, Alex? Mas dos impactos econômicos no sentido de como isso pode influenciar a tensão tarifária entre Estados Unidos e o Brasil, já que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou a investigação contra Bolsonaro como um dos motivos para aplicar as tarifas de 50% para os produtos brasileiros, Alex. Bom, Medina, explicando a situação, eu vejo com uma análise que, resumidamente, o Lula está entendendo que esse jogo tarifário está se beneficiando o próprio presidente Lula, ou seja, o Trump está sendo um cabo eleitoral do Lula. Mas por quê? Mesmo que você tenha colocado que ele defende ali a gestão de Jair Bolsonaro, defende a pessoa do Bolsonaro, mas o Lula está ganhando espaço nas pesquisas, né? Ou seja, a própria esquerda, né, o próprio governo está fazendo uma narrativa, né, do que realmente a culpa é do Bolsonaro, no qual eu não concordo com isso, mas isso está fazendo preço nas pesquisas. As pesquisas mostram, mesmo que seja marginal, o ganho, né, de percepção de aumento de desaprovação menor e a aprovação do governo maior. Nós observamos um cenário que pode abrir espaço para mais gastos do governo. Isso que o governo já tem falado, ou seja, as questões, inclusive essa imagem que passa, né, em relação à visita nas obras da Transnordestina, ele falou nesse evento, inclusive, Medina, que para ele vai ser o candidato para 2026 e muito difícil ele perder as eleições para o ano que vem. E o Bolsonaro, inclusive, falou, né, hoje, inclusive, também colocando uma leitura que caso ele não seja de fato o candidato, que ele continua como candidato, apesar de tudo que aconteceu hoje, que aconteceu nas últimas semanas, nos últimos meses, ele ainda é candidato na visão dele, e caso ele não seja, tem uma grande chance do Lula ganhar. E aí, qual que é o cenário político e econômico que tudo se mistura? A leitura da Bolsa é clara. A queda da Bolsa desde então, né, que já estava falando de 5 bi ao longo dos últimos dias, né, de dragagem de dinheiro estrangeiro da Bolsa. Semana passada, que inclusive você também, todos do mercado financeiro comentaram, uma das piores semanas do mercado financeiro, que está se caminhando, inclusive, para essa semana também de queda. Então, como você falou, da queda de abril, é desde abril que nós não vimos uma queda da Bolsa, então tudo isso tem uma conjuntura, não é só em relação ao tarifaço, também em relação ao IOF. Olha o absurdo que nós vimos no IOF, o tamanho da insegurança jurídica que foi aplicada. Toda a relação da decisão do Moraes de hoje. Então, são coisas que vão se somando, Medina. Que agora você pergunta assim, na parte de vista econômica, interessante que você colocou o Ibovespa na tela. E eu não sou analista técnico nem analista fundamentalista para falar do Ibovespa. Eu deixo para os analistas falarem sobre esses temas. Eu falo como de economia. De economia, não tem como a gente falar que a Bolsa tem mais espaço para alta no curto prazo. O cenário realmente é um cenário ruim, porque nós temos aí um presidente, né, que a sua gestão vê que essa briga tarifária está ajudando a narrativa do governo, então por isso que ele está enfrentando mais o Trump, né, por isso que ele não está falando Brasil soberano, né, que não quer negociar, né, fala que vai negociar, mas de fato não vê nada concreto, só vê medidas muito críticas ao governo norte-americano. E aí abre um espaço aqui, Medina, justamente o seguinte: países, vamos pensar, Estados Unidos é a maior economia do mundo, um dos países mais democráticos, né, considerado pela sua livre expressão, sua Constituição, e aí coloca o Brasil como foco de más práticas de liberdade de expressão, né, do direito constitucional e também, principalmente, na parte de vista de comércio global. Países que têm relação com os Estados Unidos, que são praticamente todos os países do mundo, mas são países desenvolvidos, da Europa, né, enfim, alguns países que acabam tendo relações comerciais diplomáticas com os Estados Unidos, vai dizer o seguinte: pô, se eu tiver relação com o Brasil, eu vou estar compactuando com uma economia e com um governo que não é favorável aos Estados Unidos. Então, aquela famosa frase: diga-me com quem andas, que eu digo quem tu és. Então, o Brasil acaba sendo uma má influência e isso acaba fazendo preço num comércio global e, claramente, o Brasil vai sair como, né, um dos maiores prejudicados, não só o tamanho de tarifa, mas também a conjuntura política econômica ao longo do mundo. Então, esse é o meu raio-x que eu vejo como uma grande preocupação
em relação à Bolsa. E, claro, as empresas mais afetadas, a gente tem Embraer, temos várias empresas aí, né, que é a empresa do agro, como está até vendo aqui a análise técnica falando sobre o Banco do Brasil, que também tem relação também a esse ponto, né, grande parte dos insumos também são exportados para os Estados Unidos, que não tem insumos que não tem como ser substituídos por outros países. Né? Ou seja, como que você vai direcionar a produção para outros países que não têm a mesma magnitude de economia de compra desses insumos. Então realmente vai ter um colapso. Eu digo, não é um Armagedon, né? Ou seja, a economia do Brasil vai quebrar, não é isso que eu quero dizer. Mas alguns países, alguns setores, e até microsetores, ou seja, dentro do setor de agronegócio, pode acabar sofrendo muito mais e o mercado já vai precificando isso. Mas não acredito que já tenha feito o preço totalmente. Eu acho que o desenrolar da história de hoje é apenas um começo dos estrangeiros. Tudo que aquele dinheiro que foi colocado, agora é colocado na dúvida. Né? E quando o mercado entra em dúvida, entra nessa indisposição de não colocar o benefício da dúvida, acaba trazendo um movimento nos juros, no dólar e na bolsa para baixo. E é justamente nessa questão tarifária que a Mariana Brum tem uma questão. Diga aí, Mari. Bom, boa tarde, Alex. Um prazer receber você aqui no nosso Tarde TC News. Obrigada por ter topado o nosso convite. E a minha pergunta segue realmente a questão tarifária. Na quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a decisão de Donald Trump sobre a aplicação de tarifas e a sua defesa ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o vice-presidente, Geraldo Alckmin, disse que vai buscar um acordo com os norte-americanos. Como essa divergência econômica e de discursos pode atrapalhar o mercado e qual impacto teria na economia brasileira caso essas tarifas de 50% realmente entrassem em vigor no dia 1º de agosto? Ótima pergunta, Mari. Observa o seguinte, desde então até hoje, temos algum acordo de fato montado? Nem digo assinado. Temos algo concreto. Governo brasileiro com o governo americano já não está com interesse de olhar para o Brasil. O Brasil é um dos últimos países que ele quer negociar. Por quê? Não é por birra, é porque os Estados Unidos ele implementa a tarifa e o Brasil está atacando mais ainda os Estados Unidos. O Brasil devia ter maturidade, que é a famosa colocação de colocar a bola no chão, né? Olhar para um lado, olhar para o outro, antes de receber a bola, dar um chutão. Então, ou seja, o Brasil ele não está fazendo a diplomacia correta, né? Então, por isso que tem essa divergência de falas, né, entre a mídia que nós vimos aí. Ó, você pega o presidente Lula falando e aí depois você pega outros ministros, enfim. Então o discurso ele não casa, e não só o discurso, a prática também. Olha quanto tempo passou desde a implementação da tarifa. O assunto é de tamanha importância para o Brasil que o governo não está fazendo a velocidade que outros países estão fazendo para sentar na mesa para fazer um acordo. Então, ele está utilizando isso como uma máquina política para se promover, para tentar se reeleger no ano que vem. Que é implementar o discurso de nós contra eles, o pé do Bolsonaro. Então, não tem... O governo atual, eu sempre chamo aqui, mas sempre que eu tenho oportunidade de aparecer na mídia, eu sempre falo que o governo atual é um negacionista econômico. O que significa? Na visão dele, tem nada de errado. O déficit público está controlado, o crescimento está saudável, a inflação, mesmo que reconheça que está acima da meta do Banco Central, mas está tudo bem, a população está conseguindo comprar, né, os seus itens no supermercado. A gente sabe que a realidade não é bem assim. Né? A gente sabe que o governo, a grande parte da culpa da inflação é o governo. Né? Por isso que tem um risco implicado, que a gente chama de prêmio de risco na Bolsa, está só aumentando o prêmio de risco. O mercado, os investidores, estão pedindo mais prêmio para colocar dinheiro na renda variável. Por isso que nós temos visto essa queda do Ibovespa, que tem colocado na tela. Então, ou seja, essa queda da Bolsa, estava falando na primeira fala, justifica. Está aumentando a insegurança jurídica, está aumentando a insegurança econômica. Por que eu vou estar comprado? E eu digo de novo, não é para você... daí é uma opinião como economista, não é para você ficar vendido, o Brasil acabou, agora não vou comprar bolsa, não vou comprar papel. Não é isso. A questão é, agora... está num cenário muito mais crítico, que a seletividade, aí entrando na temporada de resultados, é vital. É muito vital. Porque realmente quem estiver atualizado, conseguir entender a dinâmica de setores, inclusive, eu tinha lido agora um paper do Santander falando sobre a questão do mercado imobiliário. Só uma comparação para você entender um pouco de cenário macro com micro. Para quem olha e fala, não, juros está 15%, o bolso está caindo, não vou comprar nada de imobiliário. Né? Tudo bem, primeira leitura pode até fazer um certo sentido. As prévias das 15 empresas que saíram foram ótimas, né? Na média, mesmo que tenha vindo um pouco abaixo da expectativa, mas veio muito acima, principalmente Minha Casa Minha Vida, por questão do juros subsidiado,
mas a gente tem visto aí empresas que entregaram 100% da expectativa de lançamento do caso Moura do P e de vendas próximos de 15% pela mesma empresa. Tem várias empresas. Então, acho que até a Cury foi colocada na tela anteriormente sobre a análise técnica. Então, tem aí alguns setores da economia que aí, quando eu, por exemplo, olho como economista, a gente consegue observar uma leitura que, mesmo que tenha um choque macro agora no curto prazo, e outra questão que é a composição política, que não é muito tangível, né, aos nossos olhos, a gente sabe que acaba contaminando, principalmente o fluxo gringo que puxa a nossa bolsa, a gente tem que ser muito mais seletivo. E, ou seja, a gente tem que tentar, né, não apostar, pelo menos agora no curto prazo, na minha opinião, em empresas exportadoras que vão ter um direcionamento muito grande dos Estados Unidos, que essa história pode se escalar ainda mais, parece que não está sendo resolvido no curto prazo, o governo está fazendo isso muito mal, ou seja, tem um risco sim desse 50% virar 100%? Tem um risco. Não posso falar que isso vai acontecer porque não aconteceu, mas tem um risco disso acontecer. Agora, dizer que esse risco é descartado, que o governo não vai retaliar e o governo do Trump vai dobrar a aposta. Hoje, por exemplo, até vi num grupo de WhatsApp, o pessoal está fazendo essa comparação da sexta-feira, né, falando assim, o governo não dobrou a aposta com essa questão da decisão do Moraes, o governo sextuplicou, né, ou seja, usando o sextou, né, ou seja, sextuplicou a aposta. Eu concordo. A decisão do Moraes colocou em xeque e bateu de frente com o governo Trump. Agora eu quero ver o que ele vai fazer, pelo menos na semana que vem ou nesse final de semana, em relação com a decisão que foi colocada em cima do Jair Bolsonaro. Não é só Jair Bolsonaro, a decisão não cai só sobre ele, cai sobre todos nós, porque a tarifa se explica que tem uma grande razão por trás de tudo que o governo fez e agora acaba pagando o preço. Infelizmente, eu não quero tarifa, eu não sou a favor de tarifa, mas foi a forma que o governo americano achou para tentar diminuir essa influência que o governo Lula tem colocado em países que têm uma ideologia totalmente diferente, não só aos Estados Unidos, mas como países democráticos, né? Ou seja, países aí, enfim, que não têm um direcionamento de liberdade de expressão e tudo mais que o governo atual acaba compactuando.